Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou dar um recadinho antes de começar o vídeo, que eu encontrei com uma pessoa que eu me afinei de imediato no final de semana passado. Inclusive, foi com ela que eu comprei esses 3 quadrinhos aqui de mensagens. Ela tem uma barraquinha na feirinha hippie aqui de Santos e ela faz esses quadrinhos com mensagens super especiais. Esse daqui é Coisas Boas, atraem coisas boas. Da vida a gente só leva a alma, então cuide da sua. E aqui é o lado bom da vida, é você mesmo quem faz. Então ela tem todos esses quadrinhos com frases inspiracionais super lindas. E o nome, né, do negocinho dela é Georgia Fazendo Artes. Ela tem perfil no Facebook, procurem por ela, que ela é um amor de pessoa. E vocês vão se apaixonar pelos quadrinhos, são lindos. Georgia, muito obrigada, viu? Então, hoje eu vou falar sobre regressão. É um tema que já foi citado aqui nos meus vídeos, eu já falei. E o Fernando, que é um seguidor do canal, um beijo pra você, Fernando, ele sugeriu esse tema também. Então, como eu já tava pra fazer, eu até disse pra ele que os meus temas são inspirados, né? Com os meus mentores e tudo mais. Então, eu falei que não tinha chegado ainda a hora da regressão, mas que eu iria convencê-los. Então, hoje vamos fazer sobre regressão. Nesse vídeo eu vou passar para vocês a minha experiência e o processo pelo qual eu cheguei até a regressão. E também se a regressão é algo indicado ou não. A regressão é uma coisa que dá um pouco de medo nas pessoas e eu vou ser sincera com vocês, dava um pouquinho em mim também. Por quê? Quando reencarnamos, né, nessa vida, nós nos esquecemos das nossas vidas anteriores. Por que isso acontece? Por que a gente não se lembra de nada? Para evitar que as nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, mas principalmente as experiências negativas, influenciem na nossa missão dessa vida, né? Às vezes nós temos missões com determinadas pessoas, que temos que passar por elas, justamente por um desentendimento, por algum conflito que aconteceu em alguma encarnação anterior. Então o esquecimento desse conflito facilita essa prova que nós temos que passar junto dessas pessoas. Eu estou citando só um exemplo aqui, mas existem inúmeras razões para esse esquecimento. Geralmente é para não atrapalhar o nosso desempenho nessa encarnação. Então por isso que nós temos esse véu, né, que zela por todas as experiências anteriores. Ocasionalmente pode ocorrer um vazamento dessas memórias, durante projeções, durante sonhos, ou mesmo elas podem acontecer involuntariamente durante alguma experiência que você está tendo, mesmo acordado, consciente. Às vezes você visita um lugar que você já esteve em uma encarnação anterior e você se lembra desse lugar, né? Então esse encontro faz com que você desperte essa memória que está, né, apagadinha, guardadinha lá no fundo. A regressão, ela tira, né, esse véu e desvenda as suas experiências anteriores. Agora, um recado que eu queria dar para vocês antes de começar a falar mais aprofundadamente, né, sobre a regressão. Não é para todos a regressão. Como qualquer outro método que abra chakras, que faça você se recordar de experiências anteriores, principalmente as encarnações anteriores, não é para todos. Eu acho, para mim pelo menos, eu tive que estar pronta para esse processo, né? Não é por curiosidade, por simples curiosidade, né, por uma razão assim, sem muito aprofundamento, né, sem muito fundamento, que você vai conseguir receber bem o que você vai ver durante as regressões. São experiências muitas vezes traumáticas, porque a regressão ela vai te levar principalmente para causa de um determinado trauma, porque geralmente é esse o motivo maior que leva as pessoas a fazerem projeções. São traumas, são medos inexplicáveis, coisas que estão atrapalhando a sua vida. Então que por isso você recorre às regressões, para que você consiga entender o porquê dessas coisas ocorrerem na sua vida. Então, não é para curiosidade, né? Se você não tem um estudo aprofundado sobre o assunto, se você não tem uma consciência já digamos que acostumada, uma consciência já estudada sobre o assunto, isso só vai te atrapalhar e não vai te trazer coisas boas. Então você tem que estar pronto, você tem que estudar sobre o assunto, foi isso que eu fiz, tá? Vou explicar agora pra vocês. Então esse é o recado que eu quero dar antes de começar. E mais uma coisa, que vocês consigam achar um bom profissional,
né? Um profissional que te guie por essa experiência de uma forma consciente, né? Que seja um profissional bastante estudado, bastante experiente, para que você se sinta seguro e consiga ter a melhor experiência possível. O meu processo foi o seguinte: quando eu era pequena, eu tinha projeções que não eram nada agradáveis. Quase em todas elas que eu me lembro, eu me encontrava com espíritos que me ameaçavam, que me perseguiam, que caçoavam de mim. Eram só coisas negativas. Então eu não tive boas experiências no começo, né, da minha vida. Esses espíritos de alguma forma voltavam sempre e eram sempre os mesmos, porque eu lembro, e vinham com essas coisas ruins, né, pra mim. E eu acordava chorando, eu não entendia, eu era muito pequena, eu devia ter... Começou com uns 5 e foi terminando com 9 anos de idade, mais ou menos. Então, isso me trazia coisas ruins, né, e eu não gostava. Aí o tempo foi passando e eu parei de ter essas projeções com esses espíritos, só que o que aconteceu foi que, na época, né, eu fazia curso de médiuns no Centro Espírita Kardecista. E, claro, a gente abre mais os nossos chakras, principalmente o chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, né, da visão espiritual. Então, eu comecei a ter projeções lúcidas, só que o que acontecia antes de eu ter projeção, eu sempre passava pela catalepsia. Não sei porquê, sempre passava. Geralmente, hoje em dia, eu já nem passo mais pela catalepsia. Já fazem uns 2 anos que eu não tenho mais catalepsia, né, eu vou direto pro lugar, né, enfim, já vou lá pra onde eu tenho que ir, eu não passo pela catalepsia. Mas nessa época, sim, eu passava pela catalepsia. Enquanto eu estava em catalepsia, eu entrava em contato com algum espírito ali. E eram coisas ruins, novamente. Enfim, aí eu conversava com os meus pais e tudo, meus pais são espíritas kardecistas, né, e eles me explicavam que talvez o motivo disso fosse a minha sintonia, que não estava boa, né, que de alguma forma eu tivesse alguma experiência ruim durante o dia, isso abaixasse a minha sintonia, e eu tinha esses encontros que não eram agradáveis. Mas no meu íntimo não era isso que estava acontecendo, porque, sabe, era impossível ter uma sintonia tão baixa durante tanto tempo. Eu não era uma pessoa infeliz, eu não era uma pessoa negativa, aliás, nunca fui, então, pra mim não era aquilo. E eu comecei a buscar, né, eu acho que quando a gente tem essa coisa dentro da gente tem que buscar por nós mesmos. Claro, escutar a experiência dos mais velhos é importante, mas eu acho que a gente tem que seguir a nossa verdade também, o nosso coração, quando ele nos fala. E pra mim não era só isso. Poderia ser alguma vez, né? Claro, da sintonia a gente sabe que é uma coisa óbvia. Se você abaixa a frequência, você entra em contato com espíritos da mesma frequência. Porém, pra mim não era aquela a razão principal. Então eu comecei a buscar. Comecei a ler bastante, lia muitos romances espíritas, lia o Livro dos Médiuns, o livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, que me explicou muitas coisas, mas eu ainda tinha essas experiências e eu queria entender o porquê que elas aconteciam, né, o verdadeiro motivo para que isso acontecesse. Então, aquelas coisas da vida, né, a gente começa a se embrenhar nos assuntos e se for para ser, a vida nos encaminha. Pedi novamente ajuda pro meu mentor, como eu sempre faço. E aí, um dia, como, né, sem esperar, assim, aconteceu, eu fui trabalhar num evento que teve aqui na minha cidade e eu reencontrei uma amiga que, inclusive, nós fizemos faculdade juntas. E como ela morava aqui perto de casa, a gente começou a ir a voltar juntas desse evento. E aí, conversa vai, conversa vem, ela me falou sobre regressão, que ela chegou a fazer porque ela tinha um trauma de águas, principalmente de mar, de rio, né, águas que se mexem, né, não lago, mas águas mexidas. Ela tinha pavor, ela não conseguia entrar no mar. E nós moramos numa cidade de mar, nós moramos em Santos, aqui no litoral sul de São Paulo. E isso perturbava muito ela, mas não era assim um medo, eu tenho medo de... Eu tenho medo de fantasma, vamos por assim. É o medo que você tem, né? Tenho medo de escuro. Não, ela tinha pavor, era um pânico. E isso atrapalhava muito a vida dela. Então, ela também, né, teve os caminhos dela e ela chegou até um terapeuta que faz regressão. Que inclusive é um terapeuta que já escreveu vários livros, é o Luiz Melo. Ele atende tanto em São Paulo quanto aqui em Santos. E ela me falou que ela teve uma experiência ótima com ele. Ela fez regressão, né, foi até
foram várias sessões, e ela disse que foi, assim, a coisa mais positiva que aconteceu na vida dela, porque ela se viu em outra vida, ela morava num vilarejo, dentro de uma ilha, e aí essa ilha foi tomada por um tsunami, e ela desencarnou nesse tsunami. Então, era por isso que ela tinha tanto medo de águas mexidas, né, águas que se mexiam. E ela entendeu, e após isso, ela simplesmente entendeu o motivo daquilo acontecer, e entendeu que aquilo já se foi, e que não estava acontecendo ainda. Então, aquele trauma foi dissipado, e ela agora consegue entrar, consegue, né, seguir a vida dela normalmente. Então ela me passou uma coisa muito positiva sobre a regressão. E eu vi ali uma possibilidade de entender melhor essas coisas que me aconteciam desde pequena. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o livro, que como vocês sabem eu gosto muito de ler. Aliás, eu tô até pensando em fazer resenhas de livros aqui no canal. Então me falem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu vou começar a fazer, tá bom? Aí li o livro, li os 2 livros do Luiz Melo, o que fala sobre regressão, e tem um anterior que eu não me lembro o título, mas eu vou procurar e vou pôr aqui nos comentários, aqui embaixo, né, no comentário do vídeo pra vocês, tá? Então eu li esses 2 livros, e ele fala muito sobre a experiência pessoal dele com regressão, o porquê dele ter decidido trabalhar com isso como terapeuta, e conta muitas experiências que ele teve com a regressão, né, revendo várias encarnações que ele teve. Gente, desculpa, meu olho tá super vermelho, eu fui passar lápis, aí pegou assim no olho, tá super vermelho, me irritada. Aí, finalmente eu decidi que eu tava pronta pra entender o que aconteceu comigo através da regressão. Então, eu marquei uma consulta com ele, fiquei muito feliz de saber que o escritório era aqui em Santos, que eu não teria que ir até São Paulo, né, então isso facilitava, e pra mim era mais um sinal de que eu estava no caminho certo. Marquei, fui, e aí conversei com ele. Primeiro, a minha pergunta foi essa, eu queria saber se eu veria alguma coisa que me fizesse mal. Eu não queria ver nada que me traumatizasse, que me deixasse, né, mal. Porque a minha vida era normal, digamos assim, tirando essas experiências ruins, né? Eu não queria me traumatizar. Ele falou, Joyce, fica tranquila, porque o método que eu uso aqui vai ser guiado pelo seu mentor espiritual. Então ele vai te guiar através das suas lembranças e ele só vai te mostrar o que vai te fazer bem naquele momento, ou o que você vai conseguir digerir, né, processar naquele momento. Quando ele falou isso, gente, eu fiquei mais feliz ainda, porque vocês sabem, né, que eu sempre falo nos vídeos, que eu tenho uma coisa muito próxima com o meu mentor. Então, ter ele do meu lado ali durante a sessão seria algo maravilhoso. E aí, nós fizemos assim, e na primeira vez eu consegui fazer uma regressão para uma vida anterior. Eu fiz um total de 3 regressões, e em todas elas eu vi um pedacinho de alguma vida minha anterior. Eu vi uma na qual eu fui executada, e eu fui decapitada. Fui decapitada. Ai, mas você não ficou com medo, meu Deus do céu. Minha mãe ficou desesperada, né? Por que você vai mexer com essas coisas, Joyce Elizabeth? Falei, mãe, você não sabe o alívio que me deu ver essa experiência minha. Aí tá, né? Por que eu fui decapitada? Poxa, é esse o motivo, né? Não, não é esse o motivo. Na verdade, o motivo tá lá atrás. Eu vi uma vida posterior a que eu precisava ver. E numa vida anterior a essa, eu não fiz coisas boas. Eu executei pessoas, né? Mandei executar. Eu não sei o que eu era, não era rainha nem nada disso, mas eu era uma pessoa que tinha posses. E aí, né, naquela época, o que se fazia com pessoas que faziam coisas erradas, né, que era muito comum, era mandar matar. Então, acabou que eu fiz essas atrocidades com as pessoas. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui no canal, nesse vídeo. Eu tô compartilhando as minhas experiências para vocês entenderem. E eu acho que assim, errar, todos erramos. Eu errei muito já e continuo errando. Mas eu acho que eu estou no caminho de aprendizado. E é assim que a gente vai seguindo a nossa vida. A gente aprende com os nossos próprios erros. E essa minha encarnação foi uma encarnação muito negativa, que me trouxe outras encarnações também negativas. A encarnação seguinte a essa, né, que eu mandei executar as pessoas, foi essa no qual eu mesma fui executada. Então, eu passei na pele aquilo que eu proporcionei a outras pessoas.
Mas me deu muito alívio rever essas experiências que eu tive. Não me fez mal, então quer dizer que eu estava pronta para ver tudo isso. Não tive nenhuma reação física, nada, né? Geralmente tem algumas pessoas que acontece, elas ficam principalmente nesses casos de decapitação, elas ficam com a garganta doendo, com a voz rouca, só de relembrar essas experiências. Eu não tive nada, não senti nem falta de ar, então foi muito positivo pra mim. E me trouxe um alívio enorme, principalmente, gente, de saber que eu passei por isso, que eu, de certa forma, paguei pelo que eu fiz, né? Não fiquei contente de ver que eu fiz coisas ruins, mas não foi uma coisa assim que me perturbou. Eu entendi que aquilo já passou, hoje eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa muito mais melhorada do que naquela época, e isso me proporciona muita felicidade de ver o progresso que eu fiz até o momento. Depois dessas experiências com regressão, por mim própria, eu fiz orações, né? Eu rezei por essas pessoas que eu prejudiquei, mas fiz assim uma prece bastante sentida, né? Do coração, do fundo do meu coração, para que essas pessoas me perdoassem e que perdoassem a minha ignorância da época. Então, acho que foi tudo muito positivo, me trouxe coisas muito positivas, né? Então, depois disso, eu não tive mais nenhuma experiência dessas que eu vinha tendo, né? De ameaça, de espíritos me perseguindo. Então, eu entendi que esses espíritos, infelizmente, eles não haviam reencarnado ainda. E essa minha encarnação, né, que eu mandei executar nessas pobres pessoas, era uma encarnação bem antiga. Eu tenho impressão de que era lá na época dos bizantinos, ou seja, muito antes de Cristo, né? Então bem antiga. E você vê, esses espíritos ficaram tão revoltados, né? Tão raivosos com o que eu fiz pra eles, que eles não haviam reencarnado ainda. E realmente agora faz tudo sentido, porque durante os meus sonhos, as projeções, eles vinham e falavam pra mim: não adianta você se esconder, a gente sabe quem você é. E eu não entendia por que eles falavam isso pra mim, né, na época, claro. Depois que eu fiz as regressões, eu consegui entender, porque a gente vem, né, nas nossas várias vidas com diferentes formas físicas. Sempre tem uma leve semelhança, porque a sua essência repassa isso através dos seus olhos, através da sua aura, digamos assim. Mas você encarna, né, com corpos diferentes, sendo, entre aspas, pessoas diferentes. Então, por isso que eles me falavam: não adianta você se esconder nesse corpinho aí de criança, né, que a gente sabe quem é você. E é isso que acontece no mundo espiritual, né? Não existe máscara, não existe nada. A sua aura tá ali, né, a sua essência tá ali. Então, quem te vê faz toda uma leitura do que você é, né? Enfim, foi essa minha experiência com regressão. Minha filhinha acordou, vou pegar ela agora. Foi muito positiva pra mim, mas o que eu quero transferir pra vocês é que vocês reflitam bastante, que vocês estudem sobre o assunto, para que vocês consigam ter uma experiência mais positiva possível, tá bom? Aqui eu abro meu coração pra vocês, no intuito de compartilhar, pra vocês entenderem como isso tudo funciona e como foi positivo pra mim, tá bom? Então é isso por hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!